Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa o professor, jornalista Elmar Francisco da Silva. Elmar, prazer tê-lo conosco. Muito prazer, Minosso, estar aqui no programa com você. Bom, você já está em Blumenau já vai um tempo, né? 32 anos, fiz em agosto. Eu vim para cá a convite para trabalhar no Jornal de Santa Catarina, a convite do Arthur Monteiro, jornalista que faleceu recentemente, através de uma amiga comum. Então eu vim aqui, já tinha uma irmã, já conhecia Blumenau, já tinha uma irmã que morava aqui, era funcionária do Banco Brasil, e acabei vindo, gostei e fiquei. Eu achei que seria uma experiência assim temporária, mas não. Vim de Malicuia e estou aqui até hoje. E dizem que quem vem para Blumenau acaba ficando, né? Quem bebe dessa água gosta. A maioria que toma água do Rio Itajaí-Açu purificada acaba ficando aqui, né? Agora, convenhamos, nós que podemos até testemunhar que somos de outras cidades e que escolhemos Blumenau para viver e que estamos aqui há mais de 30 anos, a gente sabe que é uma cidade que dá orgulho de viver aqui, né? Aqui tem uma diferença muito grande. Eu vim diretamente do Rio. Eu trabalhava já 12 anos no Rio e todo aquele estresse, não esse que existe hoje, né, de um estado falido com uma violência assim incontrolável. Eu vim numa época ainda que o Rio era mais um pouco habitável. E quando eu cheguei aqui, senti essa diferença de qualidade de vida. Eu lembro que de uma das primeiras questões assim que me assustou, eu vim trabalhar no Santa e um dia eles reclamando lá no Santa, alguém reclamando que tinha esperado, parece que 20 minutos para ser atendido no posto de saúde. Eu falei, o quê? 20 minutos? Vai ser atendido num posto de saúde, no hospital do Rio, que tu vai ficar 2 dias, né, na fila de espera. Então, aquilo me marcou muito porque caracterizava bem a qualidade de vida daqui, né? A gente sente quando vem de uma outra cidade que tem problemas, né? E a cidade melhorou muito, né? Lógico, para quem acho que nasceu aqui e viveu a vida toda, sente essa diferença que a cidade inchou, tem esse problema do trânsito, que isso aí é universal, né? Mas a cidade ela oferece um padrão de vida assim como poucas cidades têm no Brasil, né? Pois é, mas o que te motivou a aceitar então o convite do saudoso Arthur Monteiro? Eu estava trabalhando, tinha trabalhado 10 anos como funcionário público no comando do 1º Distrito Naval no Rio. Ambiente militar, e peguei bem uma fase bem dura ainda do regime lá dentro e tudo. Aí depois eu fui trabalhar, me formei em jornalismo e fui trabalhar numa editora de revistas médicas, né? E era um trabalho puxado, você trabalhar no grande centro, tendo que se deslocar, atravessar a cidade, ir para o hospital. E meu trabalho era todo em hospital, em consultórios médicos, em clínicas, e assistir palestras, né? E aquilo estava já me cansando. E me deu vontade, eu conhecia Blumenau, minha irmã já trabalhava aqui. E eu falei um dia com ela, poxa, eu gostaria de trabalhar em Blumenau, naquela tranquilidade lá, né? Ela conversou com uma amiga do Arthur, ela nem sabia quem era o Arthur na época, mas conversou com ela, meu irmão tinha vontade de vir para Blumenau. Eu tenho um grande amigo que é assessor de imprensa do Dalto dos Reis, né, naquela época. E aí o Arthur, ele disse assim, vem para cá que tem um lugar no Jornal de Santa Catarina. Ele também era diretor de redação do Santa e me levou para lá. E gostei imensamente de trabalhar lá. Eu trabalhava com uma turma muito bacana, né, daquele jornalismo antigo, que era o próprio Arthur Monteiro, o Luiz Mundi, o Oscar Rienchen, Carlos Tonetti e outros tantos, né? Marco Nascimento, Maristela Guanabens. Foi um pessoal que marcou uma época aqui dentro do jornalismo de Santa, né? E eu me adaptei assim muito rapidamente e adorei a turma e fiquei. Me senti em casa, né? Fui ficando. Pois é, e você pegou uma época em que o jornal ainda era de circulação estadual. Circulação estadual.
né? Nós tínhamos que trabalhar muito dentro de prazo, porque o jornal ia para o oeste, né? Então a gente não podia vacilar. Trabalhava com aquele prazo de 10 da noite, já está praticamente com todos os cadernos lá na rotativa, só faltando fechar mesmo uma página geral e a capa. Né? E a gente corria quanto tempo? E às vezes, ruim que a gente recebia uma notícia assim, de impacto, no fim da noite, tipo a morte de Carlos Drummond de Andrade, o jornal já estava fechado. Né? E isso aconteceu também com jornais de todo o Brasil quando o John Lennon foi assassinado. Nenhum jornal deu. Poucos jornais. Eu lembro que eu estava no Rio na época, apareceu o jornal do Brasil, botou uma fotinha assim no alto da página lá do John Lennon assassinado. Então o jornalista trabalha muito com isso, trabalhava, né? Hoje, com a possibilidade do jornalismo online, que você está atualizando o tempo todo, isso sumiu, né? Desapareceu. Acaba que a notícia, ela vira instantânea, é momentânea, né? O fato. E a agilidade por conta até desse auxílio da ferramenta. Agora, é claro, estou aqui entrevistando o jornalista Elmar Francisco da Silva, mas também o professor, e muita gente já, principalmente os acadêmicos de jornalismo, estão ligados nessa nossa conversa aqui. O senhor tem muito a antecipar, passar ou refletir com eles. E aí, falando nessa relação com o acadêmico, ou até para aqueles mais antigos, assim como nós, relembrar é interessante porque lá no teu começo, no meu foi assim também, somos da mesma geração praticamente, era na máquina de escrever, né? Máquina de escrever, aquela barulheira na redação e tinha pessoas assim que datilografavam, né? Que era o termo que se usava, com muita rapidez. Uma agilidade, né? E uma delas que eu vi que me impressionou era o Moacir Pereira. Ele fazia coluna no Santa na época e às vezes ele vinha para cá numa sexta-feira, principalmente época de Oktoberfest, ele fazia coluna lá na redação. Eu nunca vi alguém mais ágil numa máquina de escrever do que o Moacir Pereira. Eu conheci outro também que tinha uma habilidade incrível, que é o Danilo Gomes. Danilo Gomes, também trabalhei com ele muito tempo. Ele também era hábil, né? Pois é. E aí tinha toda aquela demanda, porque era um jornal de circulação estadual, com sucursais em algumas cidades, né? Sim. Uhum. E não era só a distribuição do jornal, mas era a captação da notícia. Tinha equipes espalhadas pelo estado e aí funcionava o Telex. Faz tempo, né, Marcos? Faz tempo. Quando eu cheguei no Santa, me puseram lá de redator, né? Na verdade era copydesk. E eu tinha que trabalhar com todo aquele telex que chegava do interior, e às vezes muito mal escritas, informações desencontradas, e era duro às vezes. Você entender, transformar um texto daquele que recebia por telex em notícia para ser impressa no jornal. Mas aquilo, eu aprendi muito com aquilo. O telex era uma máquina de escrever enorme, né? Que gravava a mensagem e vinha depois para... Gravava na fita, né? E vinha saindo impresso no... Fita de papel. Fita de papel, né? E vinha saindo impressa, aquelas folhas imensas, né? Quando apareceu o fax, então foi uma maravilha. Foi. O fax ele facilitou pela agilidade, né? Que ele já chegava praticamente no formato de padrão do texto que a gente escrevia nas pautas, né? Mas o trabalho era mesmo, para o redator era o mesmo, porque a gente continuava trabalhando com texto, às vezes não muito bem escrito. Mas eu digo, era mais ágil o processo, né? De receber a informação. Muito mais ágil, né? Foi assim um marco, né? Na comunicação. Isso antes do computador. Aí o computador nem se fala, né? Internet, então modificou tudo. E quem tinha a possibilidade de trabalhar com uma máquina elétrica, então tinha uma contribuição muito maior, né? Mas engraçado que na redação, eu cheguei a visitar a redação do Jornal do Brasil no Rio e tudo, não se via máquina elétrica não, era raro ter máquina elétrica, os jornalistas trabalhavam mesmo com aquela máquina, né, da Jurássica, né, das teclas, mesmo. Tradicional. E era usada a famosa lauda, né? Lauda. A folha. Aquela folha que hoje é correspondente à folha 4, né?
Só que tudo delimitado, né? Com 30 linhas, né? E tem uma largura que eu já não lembro mais se era 18 centímetros. E era aquilo que a gente tinha que... Por ali, pelo tamanho da lauda, só em olhar o diagramador já sabia que espaço ia ocupar na coluna. Então, o jornalista tinha que ter um imaginário do texto para ter o famoso lead, que a gente diz no jornalismo, e aí o desenvolvimento do corpo da matéria e a sua conclusão. E o que era a ferramenta de apoio também? É o telefone, aquele o telefone antigo. O analógico? Analógico, né? Porque... Nada de celular, né? Isso aí depois dos anos 90. Era uma dificuldade você localizar alguém para fazer uma entrevista, né? Mesmo dentro de empresa. Eu trabalhei na área de geral, de economia, de política, e às vezes você, para localizar um político, tipo ontem, né, aconteceu da Ana Paula, né, ocupar uma vaga da Assembleia, seria a maior dificuldade você entrar em contato com ela, né, para pegar uma palavra dela ou do presidente da Assembleia, porque nem sempre a pessoa estava no local de trabalho, onde estava a linha telefônica, né? E a gente muitas vezes ficava contando com o retorno dessa pessoa, esperando que ela ligasse de volta, né? Bem, e quanto à distribuição do jornal, nem vamos falar do processo técnico da produção em si, né? Até se ter o jornal lá no seu formato final, que chegava na casa do leitor cedo, né? A distribuição, eu me lembro, que lá no Santa tinha a Rádio Blumenau, depois mais tarde a Rádio Jornal, eu fiz parte da equipe de esportes lá. Pegava carona com o pessoal que fazia a distribuição daquelas caminhonetes em Chapecó, Criciúma, Tubarão, Caçador, e para ir 2, 3 dias antes, para acompanhar o dia a dia do time da cidade, na época o Beck, que disputava o campeonato catarinense, ficava lá até o dia do jogo, esperando a equipe, narrador e comentarista, para mandar por telefone também as informações na rádio. E aí o pessoal fazia essa distribuição cidade em cidade, entregando fardos de jornal, né? Era muito trabalhoso para o jornal chegar. E chegava, né? Chegava, né? Ele chegava e o problema é que às vezes você tinha que correr contra o tempo para fazer uma capa e não dava tempo de você mandar a capa, por exemplo, aí fazia um determinado número de jornais com uma capa para o oeste. E aqui tinha chamado o segundo clichê, né? Que saía uma capa já atualizada aqui para a região, né? Onde a distribuição era mais fácil, né? Mas aquele sistema de distribuição necessitava de uma logística muito grande, né? E tinha uma concorrência braba, que era a Notícia. A Notícia. Era muito concorrente do Santa, né? Tinha o Estado na época, que também era forte em Florianópolis, era um jornal estadual, assim como a Notícia. Mais tarde veio o Diário Catarinense, né? Sim. O Santa, ele tinha uma redação muito grande em Florianópolis, porque lá tinha o interesse político do jornal na editoria de política. Então era muito grande, muitas coisas da área de economia também ocorriam em Florianópolis, né? Não importa que Joinville e Blumenau eram as cidades industriais e tudo, mas decisões e coisas desse gênero ocorriam lá em Florianópolis. Então, o que acontecia? Precisava de uma redação forte lá. Então, na área de economia e política, a gente concorria também com o Estado e com o Diário Catarinense, né? A gente era um jornal também concorrente da Notícia, mas uma coisa interessante, era uma concorrência salutar. O Santa trocava fotos com a Notícia, cedia fotos para a Notícia em Joinville, a Joinville fazia o mesmo com a gente, e até bobina de papel. Uma vez o Santa estava num problema sério, faltou papel. Joinville, a Notícia, mandou uma bobina para a gente. E tem mais jornais, Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo principalmente, ainda chega hoje, mas naquela época tinha muitos assinantes. A Gazeta Esportiva, eu era um dos assinantes da Gazeta Esportiva, tradicional. Enfim, uma época boa, né? Qual é o desenho que o senhor tem do jornal impresso? Ele tem futuro? Onde é que vai parar isso tudo aí com essa modernidade? Olha, para nós que somos dessa época ainda meio romântica, né, do jornalismo, em que muitos jornalistas se reuniam nos botecos da vida, né, onde havia grandes discussões
em torno da política, da filosofia, tudo. Isso era verdade, antigamente acontecia muito disso, em todos os lugares, né? E a gente pegou isso, e a gente ainda traz aquela visão romântica do jornalismo impresso. Mas essa nova geração que está assumindo o jornalismo, ela já não tem mais contato nenhum com o impresso. Tem com revistas, né? Mas para elas é o tablet, né? É o smartphone. Então, até tem gente que jamais pega um livro, já baixa o livro, né? Baixa o livro no tablet ou em qualquer outra ferramenta. Eu tenho uma aluna agora que foi me orientando que todas as referências bibliográficas dela foi de e-book. Toda. Ela não usou um livro de papel, né? Então, se a gente for conversar com essa geração, eles vão dizer jornal é rede social, no máximo jornal online, né? Dos grandes grupos, né? Então esse é o futuro, o jornalismo impresso mesmo, é dizer que está com os dias contados, até a gente está com os dias contados, todo mundo desde que nasce, mas dizer que vai acabar já, eu acho meio temerário, eu acho que vai demorar um bom tempo ainda. Eu acho que enquanto existir apaixonados pelo jornal impresso, sabe, ter o contato, o toque com o papel, vai existir. Vai existir. Elmar Francisco da Silva, jornalista, professor, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa vai fazer um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor jornalista Elmar Francisco da Silva. Elmar, a tua formação foi no Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro. Eu comecei, antes de fazer jornalismo, eu comecei a fazer cinema na Universidade Federal, que ficava em Niterói, e eu queria cinema, me dedicar na produção, roteiro e tudo, direção. Mas foi um período que eu dei azar, foi um período muito conturbado em função do regime militar, que as universidades, né, federais e mais PUC e outras eram focos de resistência contra o regime. E frequentemente a faculdade a universidade era invadida pela PM, né, a gente tinha que sair, os professores não apareciam, eu tive um professor que foi preso. Um dia não apareceu na aula, ele foi preso. Ele era um cara já avisado pelo Exército e foi preso simplesmente ficando sem aquela disciplina, não substituir o professor. E era muito confuso. Aí eu acabei largando a faculdade. Me chamaram de volta, fui jubilado, aí eu não voltei. Né? Aí, tempos depois, eu falei, caramba, meus amigos todos já com diploma, um era engenheiro, outro médico, coisa e tal. Eu falei, não, eu vou voltar para a faculdade. Aí fiz faculdade, tentei cinema novamente, que a faculdade já estava um pouco melhor estruturada. E então eu não passei para cinema, passei em segunda opção, que foi jornalismo. Porque naquela época tinha isso, né? Tinha, né? Você se inscrevia para um curso e ia para o plano B. Se não desse no primeiro, se tivesse vaga, ia para o segundo. Eu fui no plano B. E passei em jornalismo, gostei, né?
Porque eu também tinha, eu cheguei a fazer teste vocacional e o resultado foi lá, jornalista. Eu tinha que fazer jornalismo. E eu fiz, e logo que eu terminei o curso, já comecei a trabalhar numa editora de revista médica, né? E depois, no Rio mesmo, eu fiz matérias, reportagens, todas ligadas à área médica, e depois passei a trabalhar com assessoria de imprensa. E vim para Blumenau depois. Pois é, e nessa caminhada aí, quanto tempo de jornalismo mesmo? Que eu estou trabalhando 34 anos. E só na mídia impressa ou saiu alguma coisa no rádio e na TV? Não, é sempre na mídia impressa, no jornal, em revistas e assessoria de imprensa. Tanto na assessoria de empresa, trabalhei na Ceval há muito tempo, e no serviço público aqui em Blumenau, e fiz vários trabalhos, assim, a convite de agência, tudo, né? Mas sempre na área mais do jornalismo impresso. Aqui em Blumenau, também na assessoria da prefeitura, ficasse um bom tempo lá Fiquei 8 anos. na Vila Germânica agora. Vila na época era Germânica. Proeb ainda, né? Proeb ainda, Fiquei 8 anos lá. Como é que foi essa experiência? Porque ali lidar em meio a um evento como o Oktoberfest deve ser muito legal. É legal, mas é muito cansativo. Você mesmo tem uma grande experiência de cobertura de Oktoberfest, ela exige muito do jornalista, né? E pra gente que ficava ali todo dia até alta madrugada e tinha que voltar cedo para passar as informações para a imprensa, era desgastante. É um período desgastante assim para todo mundo que trabalha lá, né? Mas a Vila Germânica lá, ela tem atividade o ano todo, né? É puxado no período da festa, aqueles 20 dias, né? Mas durante o ano a gente sempre trabalhava para o turismo, né? Tanto é que o presidente da Proeb geralmente era secretário de turismo também. Então a atividade era toda de assessoria de imprensa do turismo de Blumenau. E o que te motivou ou alguém te convenceu de que a sala de aula seria um bom negócio? Olha, uma vez eu estava fazendo inglês ali na cultura inglesa, e eu falei com o diretor lá do curso, eu tenho vontade de ser professor. Ele caiu uma gargalhada. Tu é maluco, cara, ele falou comigo. Mas eu achei, por que é maluco? Cara, é uma vista muito desgastante, ganha-se pouco, não sei o quê. Tá. Mas aí apareceu uma oportunidade, tinha acabado de sair, não, eu estava ainda na Vila Germânica. Eu tinha saído do Santa. E eu pensei, bom, meu trabalho aqui não é para sempre. E apareceu a oportunidade de dar aula em Curitiba. Aí falei lá com o meu chefe, que na época era o Décio Moser, e ele me estimulou, disse, não, mas vai lá dar aula, uma aula por semana, volta e você fica sempre aqui à nossa disposição, sábado e domingo. Eu falei, ótimo. Aí comecei a dar aula em Curitiba, e foram 6 anos e meio lá. Aí depois, voltando para Blumenau, eu continuei morando em Blumenau. Ia lá, dava aula e o resto da semana trabalhava na Vila Germânica. E depois, então, eu passei a dar aula no IBS, né? E estou lá até hoje. Aula de jornalismo. De jornalismo, curso de jornalismo. Qual é a tua disciplina lá, ou as disciplinas? Eu sempre minhas disciplinas foram mais na área de redação, né? Redação, tempo antigo, comunicação comparada, agora história do jornalismo, laboratório de redação, mas sempre foi mais ligado à redação jornalística mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, até para fazer um comparativo do teu tempo de acadêmico e de jornalista, foca já no comecinho, né? A foca, para quem não sabe, é a definição do jornalista iniciante, né? Sim. E para agora, para os teus alunos acadêmicos, sobre o entusiasmo, a vontade, aquela coisa da profissão, há uma diferença, a meu juízo, considerável, né? Sim. Hoje, a melhor maneira de empolgar os alunos, porque muitos vão fazer jornalismo, isso eu acho que ocorre em todas as áreas, até mesmo na medicina, no direito, o aluno vai sem ter noção realmente do que espera ele, do que ele pode esperar para o futuro. Então, eu costumo falar das coisas boas do jornalismo, eu levo textos, né, textos assim profundos que dá gosto de ler,
de conhecer a história de alguém através de um texto muito bem escrito. Chama atenção para matérias feitas em televisão, né? E eu sempre mostro o lado positivo do jornalismo, né? Depois, é claro, com o correr dos meses, né, a gente começa a mostrar mais a realidade da profissão, a dureza que é, né? Um jornalismo, por exemplo, que vai cobrir a área policial, de segurança pública, ele tem um trabalho arriscado, ele tem um trabalho estressante, né? Então a vida do jornalista não é só um mar de rosas, que nem muita gente acha quando vê o William Bonner na TV Globo, né? Muita gente pensa em fazer jornalismo, né, com todo aquele glamour que tem em torno das reportagens feitas pela televisão, né? Pois é, eu te falava lá do teu começo, e você há de se lembrar, né, daquele entusiasmo, daquela vontade. A gente tinha outras referências. Sim. Não o Jornal Nacional. Não era mesmo, né? Bom, quando eu comecei no jornalismo, foi no período de fim do regime militar. E naquela época, as pessoas os alunos de jornalismo, geralmente eles estavam lá fazendo jornalismo porque eles tinham aquele idealismo de consertar o mundo, de consertar as coisas, falar a verdade, né? Mas eu lembro que todos os alunos de jornalismo quase tinham conceitos muito firmes sobre tudo, né? Hoje já não, o aluno chega a fazer jornalismo, ele não tem mais aquela vontade de consertar o mundo, né, que nem tinha antigamente. Vamos falar a verdade, a Globo somente, vamos falar a verdade. Isso era da minha época, né? Havia toda aquela aura em torno do jornalismo de esquerda, do Pasquim, né? Que a gente queria aquilo. No tempo da resistência, o Pasquim fez história e está na história, né? Está na história, né? Naquela época... Giraldo e companhia. Não dava para deixar de ler o Pasquim. Né? E as grandes reportagens também, que hoje está em desuso isso. Sim. Muito difícil, a não ser dos grandes jornais que fazem esse tipo de matéria. Já não existe tanto, né? As grandes reportagens hoje, elas estão mais ligadas às revistas, algumas revistas, né? Um ou outro grande jornal do país, como é o caso da Folha, do Estadão, do Globo, ainda trazem grandes reportagens, mas não naquele modelo antigo, né? Que foi consagrado depois pelo Estado de São Paulo, depois, em termos de revista, pela Realidade. Esse jornalismo já não se vê com facilidade. E grandes reportagens de televisão, isso existe, né? Tanto é que tem reportagens que passam em capítulos, né, na televisão. Sim. Então ela está são verdadeiros documentários, né? Documentários mesmo, que fazem aquele papel da grande reportagem impressa de antigamente, né? Bem, é claro que as coisas vão mudando, como nós falamos aqui, o auxílio da tecnologia. Hoje se recebe a informação a todo instante, com assessorias de imprensa, os releases que vão chegando, né? Uhum. E que às vezes são publicados na íntegra, né? São. Né? Uma das coisas que se aprende no curso de jornalismo é que release ele é um subsídio para o jornalista. Tem as informações aí, então ele pega o telefone e fala lá com a pessoa interessada, com a fonte, e busca as informações e constrói uma narrativa em torno daquilo. Mas é muito mais prático. As redações, né, enxutas, né? Não tem tempo de cobrir tudo. Então chega um texto na mão, escrito por um jornalista, muito bem construído, é tu mesmo, né? Então publica aquilo. Para nós concluir essa linha de raciocínio aqui, nós falamos da história. Toda história, se bem contada, né, ela se torna a história, né? Uhum. Ela é um conteúdo que prende o leitor, o ouvinte, o telespectador, né? Sim, tanto é que muitas histórias, né, vamos dizer assim, publicadas por jornais, acabam se tornando livros, né? Que por vezes vira filme.
por vezes vira filme, né? Temos o caso do novo jornalismo, né? Começou nos Estados Unidos e aqui no Brasil a Realidade foi a revista que mais embarcou nesse jornalismo, né? São histórias que você começa ali e não consegue mais desgrudar dela, né? Igual um bom livro. Que bacana. Elmar, casado, filhos? Sou casado, mas não tenho filhos. Não tem filhos? Não. E a sua senhora é blumenauense? De Blumenau, Vera Krumenauer. Mais um motivo para o senhor fincar raízes aqui, né? É verdade. Quando eu comecei a namorar, aí foi um namoro assim muito firme, né? Fui muito bem recebido pela família, né, dela, não só a família, os pais, irmãos, mas também todos os parentes, né? Então me senti em casa realmente, me senti bem acolhido, né? Como é que ela chama? Vera Krumenauer. Muito bem. Elmar, muito obrigado. Opa. Valeu a conversa. Muito obrigado, Minoso. Elmar Francisco da Silva, jornalista, professor, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está chegando ao fim, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.